Por que Lula mira Japão e Vietnã em meio a tarifaço de Trump? História de Laís Alegretti, enviada da BBC News Brasil a Tóquio, Japão. No mundo chacoalhado pelo tarifaço do governo Donald Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à Ásia, destino de sua primeira viagem internacional de longa distância após complicações do acidente doméstico que sofreu em outubro. Com visitas ao Japão, parceiro de longa data, 130 anos, do Brasil, e ao Vietnã, 35 anos, parceiro mais recente, o governo brasileiro destaca suas relações que vão além das duas maiores potências, Estados Unidos e China, em um momento turbulento da política global. O presidente desembarcou em Tóquio na manhã desta segunda-feira, 24/3, no horário local, noite de domingo em Brasília, com dois itens principais na pauta de comércio: o pleito de longa data para que o Japão libere a compra de carne bovina e suína do Brasil e o avanço nas discussões de um acordo entre Mercosul e Japão. Mas a previsão não é de que o governo brasileiro consiga grandes anúncios nessas áreas durante a viagem, segundo reconhecem inclusive integrantes do governo, entenda mais abaixo. Um deles argumenta, em conversa reservada, que a visita de Lula representa um impulso político numa relação que precisa de revitalização. A recepção de Lula em Tóquio é no raro formato de visita de Estado. A última que o Japão havia promovido foi para Donald Trump, em 2019. A visita de Estado ao Japão inclui honrarias que não costumam acontecer em outras visitas, como um banquete de recepção pelo imperador e a imperatriz, e a apresentação da família imperial ao chefe de Estado. Além do encontro com o imperador Naruhito e a imperatriz Masako no Palácio Imperial, Lula tem reunião com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, no Palácio Akasaka e participação no Fórum Empresarial Brasil-Japão, entre outros compromissos. Na quinta-feira, 27/3, Lula embarca para Hanoi, capital do Vietnã, onde tem previstos encontros com o primeiro-ministro do país, Pham Minh Chinh, e o presidente do Vietnã, Luong Quon, entre outras autoridades. No domingo, 29/3, retorna ao Brasil. A viagem de Lula, de pouco mais de uma semana, acontece no momento com desconfortos relevantes para ele no Brasil. O presidente vê sua popularidade cair e a inflação aumentar, e lida com pressões de partidos de sua base diante de uma reforma ministerial a ser concluída. Nomes do Centrão, aliás, também estão entre as autoridades que acompanham o presidente. Estão em Tóquio mais de 10 ministros na comitiva de Lula, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, Republicanos PB, e do Senado, Davi Alcolumbre, União Brasil AP, além do senador Rodrigo Pacheco, PSD-MG, e do deputado Arthur Lira, PPAL. Nesse contexto, o que é importante na visita de Lula à Ásia agora e o que dá para esperar dela? Além da China. Fortalecer e intensificar relações comerciais e diplomáticas com outros países, além do gigante China e Estados Unidos, é o que o Brasil e outros países vêm buscando no atual contexto geopolítico, destacam especialistas brasileiros e japoneses ouvidos pela BBC News Brasil. A gente está buscando uma diversificação, e não só o Brasil, na verdade. Se a gente olhar o mundo, as mudanças nos Estados Unidos e da postura dessa superpotência no sistema internacional têm feito com que os países busquem diferentes formas de lidar e de reequilibrar sua influência internacional, diz a pesquisadora em Relações Internacionais na UNB Bárbara Dantas Mendes, que estuda política externa do Japão. O professor de Relações Internacionais da FGV Pedro Brites diz que o movimento do Brasil de mostrar que não está dependente só das relações com essas duas principais potências encontra respaldo em um movimento que o próprio Japão faz de diversificar seus parceiros, que historicamente foram muito centrados no Ocidente e nos principais parceiros asiáticos. Shuichiro Mazukata, professor associado da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, que estuda a relação do Japão com o Brasil, disse à BBC News Brasil que com a ordem internacional liberal liderada pelos Estados Unidos abalada e a China em ascensão, o mundo enfrenta riscos cada vez maiores e que a importância de fortalecer a parceria entre Japão e Brasil está crescendo. O G7 tem se mostrado disposto demais a colocar valores, democracia e direitos humanos na esteira dos países emergentes e em desenvolvimento. Isso teve o efeito oposto. A narrativa da China de que o Ocidente pressiona e prega a democracia, mas o foco da China está primeiro na solução da pobreza e na estabilização da ordem internacional se espalhou de forma persuasiva, disse.
Quando foi questionado se o tarifaço dos Estados Unidos dá tração a um eventual acordo entre Japão e Mercosul, além de negociações com a ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático, o embaixador Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Itamaraty, respondeu que tanto o Japão, quanto o Vietnã, quanto o Brasil são países que se beneficiam de um mundo onde o comércio é regulado por normas. Provavelmente, haverá uma manifestação de apoio a um mundo onde o comércio é regulado por normas multilaterais, disse. Quando países importantes se reúnem e apoiam isso ajuda o movimento de contraponto às tendências de desagregação. A viagem de Lula reflete a aproximação crescente do Brasil com a Ásia como um todo, e não apenas com os chineses, diz o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos e no Reino Unido Rubens Barbosa. O Itamaraty está muito consciente de que a Ásia hoje é a área mais importante, em crescimento, da relação comercial e econômica com o Brasil. Diz ele, que não vê uma relação direta da viagem de Lula à Ásia com as medidas anunciadas por Trump. Não é uma aproximação com a China, é com a Ásia, diz. O Brasil é observador da ASEAN já há algum tempo, e agora o Mercosul acabou de assinar um acordo com Singapura em dezembro de 2023. E o Brasil está abrindo conversas com os outros países, Vietnã e Indonésia. As exportações brasileiras para a Ásia em 2024 somaram 144 bilhões de dólares, o que representa 42,8% do total das vendas externas do Brasil no ano. A China concentrou 28% das exportações brasileiras e o Japão, 1,7%. As exportações brasileiras para o Japão, no entanto, caíram 15% de 2023 para 2024. O fluxo comercial entre Brasil e Japão totalizou 11 bilhões de dólares em 2024, com superávit de 146 milhões de dólares para o Brasil. Entre os produtos que o Brasil vende para o Japão estão minério de ferro, carne de frango e soja em grãos. Do outro lado, o Japão vende para o Brasil produtos industrializados e com maior valor agregado, como máquinas, equipamentos, semicondutores e veículos. Thales Simões, pesquisador do Grupo de Estudos sobre Ásia do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP, destaca que o presidente Lula está indo em busca de expandir mercados e investimentos, mas sem abrir mão de relacionamentos antigos. Sabemos que a política externa do Lula enfatiza o estreitamento de laços com o Sul global, mas isso não ocorre em detrimento das parcerias tradicionais com países do Norte global. E o Japão é um caso ilustrativo, diz ele, que tem pesquisa focada em Mercosul e ASEAN. Momento decisivo. O embaixador Eduardo Saboia manifestou a expectativa do governo brasileiro de liberar a importação de carne brasileira no Japão, um pleito que já dura quase 2 décadas. A gente tem como base essa boa relação com o Japão, de vínculos humanos, econômicos, mas queremos avançar. Uma das nossas expectativas é a abertura do mercado japonês para produtos agropecuários brasileiros, especialmente carne bovina e suína in natura, disse. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, ABIEC, que reúne 43 empresas responsáveis por 98% da carne negociada para mercados internacionais, disse em nota que as negociações sobre o tema têm um momento decisivo para sua conclusão com a viagem de Lula ao Japão. Segundo a associação, o Brasil exporta cerca de 25% da carne bovina produzida no país para centenas de países. E o Japão é o terceiro maior país importador de carne bovina do mundo, com 80% do volume proveniente dos Estados Unidos e da Austrália. Apesar da pressão, um anúncio conclusivo não é esperado para a visita de Lula. Ainda há procedimentos necessários para isso acontecer, como o envio de uma missão sanitária japonesa para avaliação do risco no Brasil, e um compromisso nesse sentido seria visto como um avanço para o setor. Até a véspera da chegada de Lula, no entanto, não era claro se os japoneses se comprometeriam, com uma previsão de data, por exemplo, a confirmar o envio da missão sanitária. Em conversas privadas, integrantes do governo brasileiro argumentam que as sensibilidades do governo japonês nesse tema vão além da questão sanitária, e que abrir o mercado para o Brasil e o Mercosul assustam um pouco. Tomoyuki Yoshida, diretor executivo do Japan Institute of International Affairs, Instituto Japonês de Relações Internacionais, disse à BBC News Brasil que é verdade que há preocupações e ansiedade do setor agrícola. Eles estão preocupados com a concorrência com as importações do Brasil, diz ele,
que foi diretor-geral para América Latina e Caribe do Ministério de Relações Exteriores do Japão. O argumento do governo brasileiro é de que a carne brasileira não compete com a produção de versões mais premium nas fazendas japonesas. Outra expectativa do governo brasileiro, que também não tinha muitas garantias até a chegada de Lula ao Japão, é avançar nas discussões da relação entre Mercosul e Japão. Existe um diálogo entre o Japão e o Mercosul. O que a gente quer saber é: vamos ficar nessa conversa ou vai ter uma negociação? Há um ponto de interrogação. A visita do presidente é um interesse de avançar nessa área, disse Saboia. Durante a viagem da comitiva brasileira ao Japão, que também marca os 130 anos de relações entre os dois países, há a previsão da assinatura de cerca de 80 atos, no setor público e no privado, em áreas como recuperação de pastagens, ciência e tecnologia, combustível sustentável. O Brasil está também trabalhando a venda de 15 a 20 aviões através da Embraer, segundo afirmou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, ao chegar na comitiva a Tóquio. Deixe seu comentário. O que você acha desta viagem do Lula ao Japão? Deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos de notícias como esta e outras barbaridades que está acontecendo em nosso país sobre preços de alimentação e petróleo que antes eles diziam que era culpa de Bolsonaro e agora de quem é a culpa. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.